Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tô passando aqui, como sempre, né? Aparecem uns textos aí, eu vejo e falo, caramba, tem que falar alguma coisa para esse pessoal sobre esse texto que faz todo sentido. Outro dia apareceu um texto, até publiquei, falando, o nome do texto era Ainda Dá Tempo. E aí, o texto dizia que ainda dava tempo de você fazer muitas coisas na vida, apesar da idade. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, esse texto foi feito pra mim, porque assim é a minha forma de enxergar a vida. E como eu falo muito essas coisas pra vocês, se eu só falo, mas eu não mostro, parece que eu tô jogando palavras ao vento. Então assim, passando aqui pra mostrar pra vocês, assim, comprovar que realmente as coisas que eu falo eu faço e não é só pra eu ficar exibindo as coisas que eu conquistei, que eu fiz. É pra mostrar pra vocês que dá tempo e de que todo mundo tem condições, é só querer, é só correr atrás. E não ficar sentado na vida esperando, falando, cara, não dá mais tempo pra isso, não dá mais tempo pra aquilo. Então eu vou contar uma breve historinha pra vocês e vocês vão começar a ver que realmente aquilo que eu falo aconteceu, continua acontecendo e que realmente ainda dá tempo, né? Então vamos lá. Eu comecei a me relacionar com o meu ex-marido, eu tinha 15 anos, era muito menina. Né? Então, assim, com 15 anos, os sonhos da menina naquela época era namorar, era casar. Então, assim, namorei e casei, com 25 eu casei e já me sentia adulta. Então, os meus sonhos eram sonhos profissionais, conquistar trabalhar no emprego que eu trabalhava, continuar crescendo profissionalmente ali, né? Construir minha família, aquela vida da família, aquela coisa que se sonhava com as garotas da minha época lá de trás, né? Não é o mesmo sonho das meninas de hoje, isso foi da minha geração. E aí, só que eu fui conquistando minha estabilidade profissional, eu fui conquistando minha estabilidade financeira, minha família estava estruturada, eu estava casada, tinha filhos. E eu comecei a ver que muitas coisas eu já havia conquistado, mas os meus sonhos pessoais, os meus sonhos de infância, eu não tinha realizado nenhum. E aí eu começava a dizer assim, caramba, eu me questionava, não é possível que eu vá viver, vá morrer e não vá realizar as coisas que eu quero. Porque quando eu era casada, eu só podia realizar as coisas se o meu ex-marido, era óbvio que eu permitia. Se o meu ex-marido fosse comigo, se o meu ex-marido concordasse. E ele não concordava com nada do que era sonho meu. Os meus sonhos eram meus. E não necessariamente deles, mas ele não aceitava que eu tivesse os meus sonhos. Meus sonhos tinham que ser os mesmos que o dele. Né? E então, assim, eu não poderia ter sonhos diferentes e aquilo para mim começou a me angustiar. Né? E eu sempre dizia, eu não morro sem pedalar, eu não morro sem correr a maratona não sei de onde, eu não morro sem sair do Brasil, eu não morro não sei o quê. Então chegou um momento da minha vida que eu tinha condições financeiras, os meus filhos já estavam maiores, condições porque eu trabalhava, tinha condições de bancar aquilo tudo, meus filhos já estavam maiores e eu não podia ir. Então assim, não eram sonhos dele e eu não podia ir para evitar problemas, eu não ia. Não é que eu não pudesse, poderia, mas eu ia comprar briga, eu não estava afim de brigar. E aquilo foi me cansando. Até que quando eu fiz 45 anos, eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu durar muito, na melhor das hipóteses, eu tô na metade da minha vida. Porque se eu durar mais 45, se eu durar até 90, eu já gastei metade da minha vida sem realizar os meus sonhos pessoais. E com isso, eu comecei a me questionar, e eu não conseguia, eram brigas e brigas e brigas, e eu não conseguia, e sempre ouvia, antes dos 45, um pouco antes, 40 anos, você sonha demais, você já tá velha para sonhar, já passou da idade. Não, sonho não tem idade, sonho não envelhece. E com isso, eu não aguentei mais, falei, quer saber, eu vou viver os meus sonhos. Não é justo eu passar uma vida inteira só vivendo sonhos que outras pessoas permitem. Não é justo. E aí eu me separei e fui viver. Então eu dizia, eu não morro sem correr a Paris-Versalhes. Corri. Eu não morro sem correr uma meia maratona fora do Brasil. Corri a meia maratona do Uruguai, de Punta do Leste. Corri a meia maratona de Buenos Aires. Eu não morro sem correr a Volta da Pampulha. Corri. Eu não morro sem correr a São Silvestre. Corri. E já com mais de 50 anos. Eu não morro sem pedalar, pegar a estrada e sumir. Eu já fiz 5 romarias, eu pedalei para o Uruguai, eu pedalei para o Nordeste, levei a bike no avião, montamos a bike, de lá a gente seguiu pedalando, pedalei, saí de Recife, fui até São Miguel dos Milagres pedalando e voltei pedalando cada dia numa praia. Levamos a bike para o Uruguai, pedalamos de Montevidéu, Punta del Leste, Colônia, Sacramento.
pedalei, eu falava, eu não morro sem fazer a trilha Inca. Fiz a trilha Inca. Eu não morro sem conhecer a Patagônia. Não só conheci a Patagônia, tanto a Argentina quanto a chilena, quanto eu corri a meia maratona da Patagônia chilena. Eu não morro sem fazer trilhas, fiz muitas trilhas, não morro sem fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis. Fiz a travessia Petrópolis-Teresópolis. Essa romaria, eu não morro sem pedalar numa estrada que eu vá muito longe com muitas pessoas. Fiz essa romaria, Rio, Aparecida do Norte, fiz a 5ª vez que eu faço. Eu não morro sem trabalhar com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento, com essas técnicas. Eu não morro sem conhecer a China. Eu fui para a China, eu conheci a casa que meu pai morou, eu conheci os irmãos do meu pai, eu conheci a família, que nem isso eu teria condições de fazer se eu ainda estivesse casada. Eu não morro sem conhecer Amsterdã, sem passear em Paris com um grupo. Virei guia de turismo de aventura e comecei a levar esse povo todo para viajar. Então, assim, os meus sonhos, os sonhos que eu acalentei desde menina, os sonhos de pegar uma estrada e sair por aí, de pegar uma trilha e sair por aí, essa coisa de me jogar no mundo, de conhecer o mundo. Eu falei, eu não morro sem sair numa escola de samba, coisas pequenas que eu não podia. E aí eu saí, só que eu fiquei tão feliz, tão encantada com isso, que eu também amo o carnaval, eu falei, eu vou viver o carnaval. Então, outro sonho, eu não sonho sem tocar no bloco, hoje eu toco no Carmelitas. Eu já saio tocando num monte de bloco por aí. Eu não morro sem fazer dança de salão, que eu também não podia fazer. Hoje eu faço dança de salão. Então, assim, continuo com os meus sonhos. Eu consegui realizar a partir dos 45 anos. E aí você vai me dizer, Lili, mas você tinha dinheiro? Não, gente, eu sou professora. Eu sou professora. Eu sou como muitos de vocês. O que acontece era, eu tinha foco. Então eu trabalhava, pagava as contas e guardava, pagava as contas e guardava. Quando você quer muito um sonho, quando você deseja muito uma coisa, você se projeta na vida para aquele sonho. Então as coisas começam a fluir. Chovia aluno, aluno particular. Eu trabalhava na escola, depois eu já estava aposentada e chovia aluno particular. E com esses alunos, com os guiamentos de turismo de aventura, com essas coisas que eu fui fazendo, eu fui criando mecanismos para poder conquistar as coisas que eu queria. Então, assim, muitas das coisas eu conquistei como guia de turismo de aventura. Montava um grupo, ia com o grupo e eu estava inclusa nesse grupo e também aproveitava e vivenciava. Então, para que eu estou passando aqui? Para exaltar as minhas conquistas? Não, porque as conquistas estão aí nas redes sociais, você pode olhar a foto que você quiser. Não é isso. É para dizer para vocês que não desistam dos seus sonhos. Eu comecei aos 45, hoje eu estou com 59. Em 14 anos, eu conquistei muito, mas muito mais do que eu já havia conquistado até os 45. Então, gente, não é a idade. Ainda dá tempo. E ainda dá tempo de fazer muita coisa. Se eu deixei de ter sonhos, não, eu tô com novos projetos. Eu tô com novos sonhos, já estou trabalhando nos projetos. E ano que vem coisa nova por aí. E eu já desisti? Não, eu já tô com outro projeto pro outro ano. Então, assim, quando eu fechar esse que eu concluí, eu já tô com outro organizado. Conversando com meu filho outro dia, ele falou, não, mãe, a gente sonha, mas depois que a gente sonha, que conquista, aí é hora de usufruir. Ok, e se eu ficar só usufruindo aquilo, eu tenho que aproveitar todo aquele sonho que eu sonhei, quando ele se realiza, aproveitar ao máximo. Mas eu já realizei, e aí eu não tenho que ficar estagnada. Aí é hora de buscar novos sonhos, porque o que leva a gente pra vida é sonho. É só isso. Porque se a vida é chata, a gente não vai querer ficar por aqui. A gente vai querer ir embora. E, cara, eu não quero ir embora tão cedo. Mas eu não quero mesmo, porque tem muita coisa ainda pra eu conquistar por aí. Então, gente, não desistam. E ainda dá tempo. Valeu, Beijo!